Não perca o foco. Declara aí nos comentários, eu não vou perder o foco. Porque é isso que o inimigo quer, que você perca o foco. Você está numa grande obra de modo que você não pode parar. A Bíblia vai dizer em Neemias 6, a partir do versículo 1, vai dizer assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou numa grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e ter convosco. E a Bíblia continua dizendo que eles 4 vezes enviaram a mesma coisa, e da mesma maneira Neemias respondeu eles. Deixa eu dizer uma coisa, o inimigo é insistente, né? Ele não desiste, ele tenta de um jeito, ele tenta de outro, e ele tá achando que vai te vencer pela insistência, né? Fala assim, não, talvez eu insistir mais, essa pessoa vai descer. Talvez se eu cutucar só mais um pouquinho, essa pessoa vai sair do prumo. Só que eu estou aqui para te dizer, não perca o foco. Darakashui de Harabalabácia, Deus te chamou para uma grande obra. Deixa eu dizer uma coisa, Sambalate e Tobias eram pessoas que atrapalhavam uma obra que era de Deus. Eram pessoas que estavam atrapalhando a reedificação dos muros de Jerusalém. Ou seja, na obra de Deus vão ter 2 tipos de pessoas aqui caracterizadas. Uma que está atenta fazendo a obra, uma que está ali entregue e outra que está tentando atrapalhar. Quem está tentando atrapalhar um servo de Deus está tentando atrapalhar uma obra que Deus levantou. A Bíblia vai dizer, né, que Gamaliel, ele vai falar para que eles estavam perseguindo ali os discípulos de Cristo, né, os apóstolos. Vai falar assim, antes de Jesus, né, se levantou um tal de Judas e um tal de Teudas, assim, mas não deu em nada. Mas cuidado, porque se a obra for de homens, perecerá. Mas se a obra for de Deus, cuidado para não se ver lutando contra Deus. Gamaliel, ele era um mestre dos fariseus. Mas ele vai dar um recado, vai falar assim, eu já vi seitas se levantarem e acabarem. Mas essa daí não acabou. Então, se fosse seita, já teria acabado. Então, cuidado, porque se for de homens, perece, mas se for de Deus, cuidado para não se ver lutando contra Deus. Que quem estava dando um recado para as pessoas, cuidado, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. E ali quem estava falando era alguém que não concordava, mas ele sabia que poderia ser de Deus, porque a questão não é eu concordar com a obra de Deus na vida de alguém, a questão é saber respeitar a unção que o outro carrega. A questão não é eu concordar e falar assim, não tem que ser assim na minha opinião, porque Deus não trabalha com opinião, Deus não trabalha com achismo, Deus trabalha com a palavra dele, e Deus tem uma maneira única de usar cada um que está na Bíblia. Então saiba respeitar a unção que o teu irmão carrega em Cristo. E não seja você um Sambalate e Tobias, não seja você um perseguidor do evangelho. Sabe qual é o erro de muita gente hoje? É igual de Saulo, né? Saulo, ele achou que ele estava perseguindo os cristãos e achou que ele estava fazendo ali favor para Deus, né? Estava defendendo o nome de Deus, sendo que na verdade ele era um perseguidor. E até Deus, né, para ele. E Jesus, o próprio Jesus, ele perguntar para ele, fala assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Na cabeça de Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha subido. Ele estava perseguindo os homens de Deus. Mas ele achou que não estava perseguindo a Cristo. Deus vai dizer, aquele que te persegue, que me persegue, ele está perseguindo diretamente a Jesus. São pessoas que acham que estão no caminho certo, mas na verdade estão no caminho errado. E Deus vai dizer, se preocupa não, eu sei parar perseguidor. Enquanto isso, e qual é a tua função? Não cessar a obra que eu te confiei. Não parar de fazer aquilo que eu mandei você fazer. Chorabalabashu de calabarabácia. Porque há uma ocasião também que vão mandar os discípulos pararem de pregar. Vão dar uma ordem, a resposta deles vai ser assim, ó, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles vão assim, homem não tem poder no ministério que Deus confiou. Homem e mulher não tem poder para parar aquilo que Deus levantou. Então eu estou aqui como uma profetisa do Senhor para te dizer, cuidado para não se ver levantando contra o próprio Deus. Chorabalabashu de calabarabácia. Sambalate e Tobias aqui em Neemias perturbaram Neemias de tudo quanto é jeito. Eles tentaram 4 vezes o mesmo recado. Eles foram insistentes. A Bíblia vai dizer, então, que eles chegam a mandar até carta, uma carta aberta. Ou seja, eles fazem de tudo para Neemias perder o foco. Mas Neemias sabia, estou numa grande obra, de modo que eu não posso parar. Por que eu vou descer, né? Porque eles estavam no andaime. Então, por que eu vou descer para ir ter convosco? Aí você, eu não posso descer um nível. Eu estou aqui para dizer, não desça o nível. É isso que o diabo quer.
Não desça o nível, é isso que Sanbalate e Tobias querem. Eles estão te cutucando para ver se você desce o nível. Eu estou aqui para te dizer, não desça. Continua essa grande obra. O diabo, ele quer te fazer perder o foco. E Deus, ele quer que você continue essa grande obra. Sabe por quê? Porque a obra tinha prazo. Declare nos comentários, a obra tem prazo. Neemias, o próprio Neemias colocou um prazo para a obra ser terminada. E naquele prazo, a obra foi terminada. Sabe por quê? Porque Neemias, ele não perdeu foco com o inimigo. Então, a obra que Deus te confiou, ela tem um prazo. A obra que Deus te entregou, ela tem um propósito determinado. E se você não parar a obra, você vai saber, aleluia, que foi Deus quem te chamou. Mas sabe por que tem muita coisa que já poderia ter acontecido e não aconteceu? Porque você sempre para descer o nível do teu adversário, você sempre para descer o nível do teu inimigo. Você sempre tá, sabe, respondendo picuinha, descendo, fala assim, desce não, só continua a obra, que eu vou honrar a obra das tuas mãos. Receba essa palavra em nome de Jesus e não perca foco, porque é isso que o inimigo quer. Eu e você fomos chamados para uma grande obra. Nós não podemos descer e ter com eles. Deixa o inimigo se estapear, porque o mesmo grupinho que se junta para se levantar, para te caluniar, para falar mal da minha e da tua vida, eles mesmos vão guerrear entre si. Se preocupa não. A Bíblia vai dizer em Gálatas que tudo aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Plantou, meu amado, minha amada, não se preocupe, a colheita é certa. A lei dessa da semeadura e da colheita é igual a lei da gravidade, ela é inevitável. Quanto a mim, quanto a você, não se resta fazer a obra. Faça a obra que Deus conferiu em tuas mãos, porque a obra tem prazo estabelecido. Cumpra o seu propósito com honra e com louvor. E você vai ver Deus te honrando e Deus te exaltando na terra dos viventes e calando a boca dos teus inimigos, dos teus adversários. Porque quando Neemias termina essa obra, a Bíblia vai dizer que eles vão reconhecer que foi Deus. Eles vão reconhecer que verdadeiramente era Deus. Então, não perca o foco, não. Porque você perdendo o foco, a obra não é concretizada, então não tem reconhecimento. Então, continua fazendo que na hora certa, até que eles se levantaram contra, vão saber, é Deus na vida dele e é Deus na vida dela. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz. Mas antes de encerrar este vídeo, eu quero que a gente ore juntos, amém? Vamos orar para encerrar essa palavra com a oração. Neemias, acho tão forte que ele fala assim que depois, né, que ele já tinha ali edificado o muro e não havia brecha nenhuma. Mesmo que ele não tinha colocado as portas dos portais, mas não tinha brecha mais no muro. O muro ele tá praticamente pronto. O inimigo começa ó, a cutucar e aumentar o nível do levante. Então, se o nível do levante está aumentando, é porque está perto de concretizar uma grande obra. Falta um pouquinho assim. Então, não perca o foco. Continua, que Deus vai te honrar. Vamos orar. Pai, graças te damos por essa palavra. Nós não queremos perder o foco. Pai, nos dê uma mente cativa ao Senhor. Pai, nos dê uma visão de águia. Não nos deixe perdidos nem enganados. Não nos deixe confundidos. Pai, que neste momento, Pai, o Senhor venha nos direcionar. Que neste momento, Pai, venhamos ser guiados, Senhor, pela Tua voz. Que neste momento, Senhor, venhamos ser direcionados pelo Senhor. Meu Pai, porque o Senhor confiou uma grande obra, Senhor, na mão dos Teus filhos, na nossa mão. E nós não podemos perder o foco por causa dos nossos inimigos. Nós estamos numa grande obra, de modo que nós não podemos descer para ir ter com o nosso adversário. Pai, que eles se levantam contra a tua obra, que eles se levantam contra a nossa vida, estão num nível abaixo que o nosso. E nós não podemos descer no nível deles. Temos que ficar no nível que o Senhor nos colocou. Então, Pai, dê sabedoria, discernimento e entendimento, sabendo que quem nos justifica é o Senhor. E o que nos resta fazer é termos os olhos fitos em Ti e fazermos uma grande obra. Em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, que eles venham entender que eles estão numa grande obra, de modo que eles não podem parar. Declara aí nos comentários, eu não vou parar. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você não irá parar. Você vai continuar essa grande obra. E aqueles que se levantaram contra a tua vida vão reconhecer. Interessante que o Senhor liberou uma palavra para minha vida hoje. Eu quero compartilhar contigo. Acerca de José. Quando, né, José, ele sonha ali, né? Tem um sonho, conta para os irmãos vão, né, vendê-lo como escravo. Vão tentar matá-lo, né? Vão querer matá-lo, mas não matam, vende ele como escravo. José, ele vai para casa de Potifar, depois vai para a prisão, passa por todo aquele processo. Deus, ele não desce ali na terra para falar com os irmãos de José. Deus, ele não vai falar com Potifar quando o Potifar coloca ele na prisão de uma forma enganosa, né? Ele, através de uma mentira. Mas depois vão ver José na posição de governo. Na posição de governo. Ali, né? Mandando em tudo no Egito. Deus vai dizer, o final das coisas vai justificar todo esse processo. Creia. Fica firme e continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. No final, verão você numa posição de honraria. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus vai te honrar.
permaneça firme e não perca o foco. Se esse vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas venham a ser alcançadas pela palavra, assim como você foi. Fique na paz.